Olá, há algum tempo eu não apareço por aqui, mas há alguns dias eu tenho me sentido impulsionada e me sentido mais confortável para vir aqui contar um pouquinho das últimas experiências as quais eu vivi, de alguns momentos que Deus permitiu na minha vida e que eu creio que pode edificar a vida de alguém, que pode ajudar alguém, pode falar o coração de alguém. Mas para não ficar nas minhas palavras, como sempre eu gosto de fazer menção da palavra do Senhor, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, que nos diz o seguinte: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Amém? Palavra bastante conhecida, mas que nós precisamos aprender a vivê-la, né? Eu quero deixar relatado aqui hoje e testemunhar e contar mais uma vez dos extraordinários de Deus, daquilo que é grande, que é extraordinário, que Deus faz nas nossas vidas nos pequenos detalhes. E eu tive uma cura, tenho vivido um processo de cura ainda na minha vida, de uma depressão. E aí muita gente pode dizer assim, mas você, como eu já ouvi, mas você teve depressão, você que está sempre sorrindo, você que está sempre brincando com todo mundo, que é sempre tão positiva e que ainda fala sempre da palavra de Deus. Há algum tempo atrás inventou até um canal, para falar sobre os extraordinários de Deus, sobre aquilo que Deus faz nas nossas vidas, na vida das pessoas. E você passar por um processo depressivo? Sim, eu passei por um processo depressivo. Antes de ser serva de Deus, antes de amar o Senhor, antes de amar aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, de amar a palavra de Deus, de saber que a minha vida tem que ser completamente na dependência de Deus, eu sou ser humano. Eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, e sem contar que depressão, ao contrário do que muitos intitulam por aí, depressão é uma doença. E assim como qualquer outra doença, ela precisa ser tratada. Há até aí alguma polêmica, existe aí uma polêmica em volta desse assunto, porque muitos dizem que depressão é espiritual, que depressão não é doença, que depressão é emocional, e que não tem que ser tratado, que é falta de Deus, que quem tem depressão é porque não tem Deus, porque perdeu a sua fé, porque está em pecado, porque se afastou de Deus. Gente, nada disso, Certo é que nós sabemos que existem vários tipos de depressão e que sim, alguns casos são sim de origem espiritual, e que todos eles, assim como qualquer outra doença, precisa ser tratado com o Senhor, porque Deus é o médico dos médicos. É o mesmo Deus que cura um câncer, é o Deus que cura uma depressão, é o Deus que cura uma gripe, e tantas outras doenças nas quais nós passamos. E ela precisa ser tratada e ela precisa ter atenção de perto. Sabemos que hoje quantas pessoas, principalmente no pós-pandemia, têm passado por esses casos de depressão, mas eu quero testemunhar, eu senti o desejo no coração de testemunhar sobre isso, porque eu creio que muitas pessoas às vezes estão vivendo o que eu vivi, ou que já viveram o que eu vivi, e ainda vivem em alguns momentos, que vão se identificar. E eu quero continuar sendo instrumento de Deus e falando desse amor tão glorioso que Deus tem por nossas vidas. Mas enfim, vamos no meu processo. Quem convive comigo sabe que eu sou uma colérica sanguínea, assim, bem forte. E esses temperamentos geralmente são pessoas mais ansiosas. Eu sempre tive alguns quadros de ansiedade, mas que ao longo dos anos, com a maturidade que a gente vai adquirindo com Deus e na vida, com a idade, nós vamos sabendo que Deus transforma temperamentos. Então Deus vai trabalhando, em vários processos, e ao longo dos anos eu fui me tornando, pelo menos tentando, me tornar uma pessoa menos ansiosa e lidando com isso todos os dias. E veio o 2021, tivemos pandemia aí no início de 2020,
E o 2021 veio para, assim, mexer com a nossa estrutura em família e com a minha estrutura como pessoa, como servo de Deus, como mãe, como esposa, né? E eu posso dizer que 2021 foi o ano mais difícil da minha vida. Foi o ano mais desafiador que eu vivi. E eu fui passando por tudo, debaixo da graça de Deus, recebendo o sustento de Deus em todo o tempo, porque se não fosse isso, eu não teria chegado ao 31 de dezembro de 2021 viva, de pé. Mas nós temos um Deus que nos sustenta, que nos fortalece. E assim Ele fez comigo. Ele me sustentou, Ele me restaurou, Ele me renovou em todo esse ano, porque senão não teria chegado. Mas nós cometemos algumas falhas, né? E a minha falha nesse processo foi não ter parado para cuidar um pouco de mim, para identificar aquilo em mim que precisava ser zelado. E isso é um princípio bíblico, porque Deus ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Por que que eu, uma mera mortal, vou achar que eu não precisava parar e descansar? E esse descansar, ele não inclui só o descanso físico, não. Ele inclui o descanso da nossa mente, das nossas emoções. E por diversas circunstâncias e por falha minha mesmo, eu não fiz isso. Eu não descansei. Então nós rompemos aí o 2021 e quando entrou o 2022, final de janeiro já, eu comecei a identificar alguns sintomas. Muito desânimo, muito mal-estar, uma tristeza, um coração incontrolável. E eu orava, eu buscava em Deus e eu não tinha ali o meu coração, né, saciado daquela alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força. E às vezes sorrindo por fora, brincando, mas por dentro o coração estava dilacerado. Passou alguns dias, eu pensei, não, eu vou descansar um pouquinho o corpo, né? Mas já não dava mais tempo, a conta já tinha chegado, porque a conta chega, porque nós somos seres humanos. E a conta já tinha chegado ali. E como nada na nossa vida é por acaso, tudo tem que ser aprendizado. Alguns anos atrás, Deus me deu a oportunidade de conviver com pessoas, principalmente com uma pessoa em específico, que teve um processo depressivo muito grave. Então eu sabia os sintomas. E aí eu parei e falei, peraí, eu estou com depressão. Mas vamos observar mais uns dias. Passaram-se alguns dias, eu comecei com uma crise de choro intensa. Gente, eu chorava, mas eu chorava de soluçar o dia todo. E eu começava a pensar assim, mas por que eu tô chorando? Eu buscar, sabe? Eu tentava buscar ali, identificar o motivo daquele choro e eu não conseguia. E eu parava e falava assim, Senhor, mas diante de tantas lutas, diante de tantas circunstâncias, eu confio em Ti. Eu sei que tudo foi permitido pelo Senhor. Eu falei tanto em todo o processo que nós vivemos, né, no 2021, que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Que eu aceitava aquilo que o Senhor havia feito e eu aceitava mesmo, como continuo aceitando e continuo declarando que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que nada fugiu do controle dele. E em diversos momentos ali eu orava e eu chorava muito e eu falava assim, Deus, o que está acontecendo comigo? E aí Deus trazia, o Espírito Santo trazia ali no meu coração a trajetória de Davi. Que os momentos em que Davi viveu angustiado, os momentos em que Davi viveu triste, que ele também perguntava para o Senhor, que ele também questionava o Senhor, e que Deus se revelou a ele, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, se Davi teve momentos angustiantes, teve momentos depressivos, por que eu não podia ter? Que ele estava comigo. E aquilo acalentava o meu coração. E aí, por isso que eu volto, né, na questão que não é falta de fé, que não é falta de Deus. Eu não tive a minha fé abalada, eu estava doente. E diante ali daquelas respostas do Senhor, sentindo um aconchego do Senhor, eu senti o abraço do Senhor, mas meu físico não respondia. Gente, situação de cama mesmo, de ir para a cama, de não conseguir fazer as coisas. Eu não tive em momento nenhum pensamentos de morte, pensamentos suicidas, de maneira nenhuma. Foi até inclusive o dia que eu fui ao médico, todos os sintomas ali que ele relatou, que ele me perguntou, eu tive todos, menos esse.
Por isso que foi caracterizado como diagnosticado como uma depressão grave. E aí a hora que eu comecei a identificar, falei, tá tudo errado, não tem força mais, meu corpo não responde mais, minha mente não responde, meu corpo não responde, então eu estou doente. E quem está doente faz o quê? Procura um médico. E aí eu procurei um médico que já me acompanhava há algum tempo, até uma vez por causa de ansiedade e por causa de uma dor que eu sentia muito aqui, que era relacionada com tensão. E procurei ele e eu já cheguei com o diagnóstico pronto. Falei, doutor, eu estou com depressão, estou sentindo isso, né? A pessoa fala muito. E aí ele olhou assim pra mim e falou assim, Luana, você está com depressão e seu caso não é pra mim, psiquiatra urgente. E aí, gente, eu tenho um hábito na minha vida já há muitos anos, de tudo que eu vou fazer eu oro. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, prepara o melhor psiquiatra. Prepara aquele que vai ser instrumento das suas mãos para abençoar a minha vida. Deus foi tão lindo que ele preparou 2 médicos para mim. Eu fui acompanhada por 2 médicos, já não estou indo mais em um, não é mais necessário, estou sendo acompanhada ainda por outro. E nós começamos o tratamento com 30 dias de medicação. E aí eu orei nos medicamentos, eu orei na receita, eu falei, Senhor, que sejam os melhores remédios, que não tenha efeitos colaterais, que eu consiga me adaptar da melhor maneira possível, porque não é um estado permanente, é um estado provisório. Sim, eu tive a depressão, mas foi um estado provisório. Eu acho que tudo é a maneira como nós encaramos, né? Em nenhum momento eu comecei, eu tô morrendo, eu tô com depressão. Não, é um estado provisório. E que eu sabia que ia passar, né? Que o Senhor ia entrar com recursos e com providências ali na minha vida. E com 30 dias de medicação, por orientação médica, né? Eu já comecei a fazer desmame de uma dose, a retirar ali aos poucos, né? Uma dose do remédio. E já faz 3 meses, isso, já tem mais de 3 meses. Mas com 3 meses de uso da medicação mais intensa, eu já estava livre dela, eu já tinha conseguido tirar. Nós fomos identificando ali os pontos positivos, as melhoras, e foi tirando. Hoje eu uso só um para manutenção. E aí eu fui para psicóloga, e aí da mesma maneira, Senhor, prepara a melhor psicóloga para mim, prepara o melhor momento para mim, e assim Deus fez. E eu fui vendo Deus abrir as portas, sabe? Foi tão físico que depois de uns 30 dias ainda com a medicação, eu já tinha o meu raciocínio melhor, porque eu perdi a capacidade de raciocínio, não conseguia me concentrar, eu começava a falar uma coisa, eu não sabia mais o que eu estava falando, eu fiquei meio boba. E com 30 dias da medicação eu já fui vendo uma melhora, né, nesses pontos, meu raciocínio já estava melhor, aquela tristeza, né, tinha passado, Deus foi trabalhando ali e foi passando, com a terapia toda semana eu fui identificando algumas coisas, Deus foi me mostrando algumas coisas, sabe, através ali da terapia que eu fui mudando. Eu tenho tinha o hábito de não saber dizer não. Eu dizia sim para tudo e para todos, e eu fui entendendo que não, eu não sou Mulher Maravilha, né? Que eu preciso servir, claro, eu tenho que servir, mas eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que cuidar de mim. E isso é um princípio cristão, isso é um princípio bíblico. Porque que é o mandamento do Senhor? Ame a seu próximo como a ti mesmo. Se eu não me cuido, se eu não me amo para me cuidar, como que eu vou amar o próximo? Eu preciso amar a mim primeiro, né? E que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Gente, como que o Espírito Santo vai habitar em um corpo que não é cuidado, que não cuida da sua saúde, que não cuida do seu emocional, que não cuida do seu espiritual? E para o nosso espiritual estar bem, nós precisamos estar bem conosco, ou seja, estava tudo errado em mim. Eu passei um período atropelando tudo e tentando fazer tudo e tentando resolver tudo, e eu fui ficando deixada de lado, né? Então, lógico, a conta ia chegar, ia adoecer mesmo, né? E voltando ali o estado que eu me encontrava, a medicação foi fazendo efeito, eu fui conseguindo raciocinar, e depois de um bom tempo, já que a mente já estava em ordem, o meu corpo ainda não me respondia. Eu sentia vontade de ir para academia, eu queria voltar às minhas atividades físicas, que eu tinha parado tudo, né? E eu queria voltar, mas eu não tinha força. E aí aquela vontade
né, de viver, aquela vontade de fazer as coisas, porque eu sei que as promessas de Deus na minha vida não se findaram. Eu sei que Deus tem projetos, eu sei que Deus tem propósitos comigo, né? Uma coisa importante é nós entendermos aquilo que Deus tem com as nossas vidas. Mas o sobrenatural é entender aquilo que Deus tem através das nossas vidas. E eu sei que o que Deus tem para fazer através da minha vida não cessou nessa terra. Então não ia morrer não, né? Eu tinha muita coisa ainda para fazer, então aquela vontade de ver as coisas acontecerem. Aí um dia o médico ainda brincou comigo, eu falei, doutor, eu quero voltar para academia. Porque eu sei que eu voltar a fazer uma atividade física, eu conseguir, né, fortalecer minha coluna para voltar a pedalar, eu vou me sentir bem. Mas eu ainda não consigo. Ele falou, Luana, calma, cada coisa no seu tempo, você vai conseguir. Aí eu voltei para casa e falei, Senhor, mas onde está o Eclesiastes 3 na minha vida, né? É tempo para tudo, então vamos cuidar do corpo primeiro, vamos colocar o corpo em ordem, depois a gente volta. E aí passaram-se mais uns 15 dias, dei mais uma fortalecida, mais uma levantada, e aí voltei. Consegui voltar para as minhas atividades físicas, e aí rapidinho nós conseguimos, né, tirar as dosagens de medicação intensas, né, que foram passadas. E as coisas foram se ajeitando. E aí o Espírito Santo foi trabalhando muito no meu coração. E no momento nenhum eu questionei, Senhor, por que eu? Não, ninguém tem um título assim, ah, você não pode ou você pode, não. Tem coisas nas nossas vidas, tem coisas não. Aquilo que o Senhor permite nas nossas vidas, porque quando nós vivemos uma vida debaixo da direção dEle, tudo é permitido por Ele. É o Romanos 8:28 que eu sempre digo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa palavra precisa ser verdadeira na minha vida. Então até isso, até essa depressão, ela foi permissão de Deus na minha vida. Eu tive as minhas falhas, mas o Senhor permitiu para que eu aprendesse, para que eu entendesse, estabelecer as prioridades, né? Até o ativismo. O que são o ângulo de prioridade, né? Ali uma pirâmide de prioridade nas nossas vidas. Deus, em primeiro lugar, acima de tudo. Mas depois de Deus vem a minha família, que inclui então os meus cuidados, né? Eu estar bem para cuidar do meu próximo, e o meu próximo direto é a minha família, e depois disso vem os meus afazeres, quer eles no meu trabalho secular, quer eles no meu trabalho na obra de Deus, né? E às vezes eu fui identificando que por muitas vezes eu fazia completamente o contrário disso. Eu não me cuidava e eu colocava os meus afazeres em primeiro lugar. Então, para aquilo que eu sei que Deus tem para mim, eu preciso estar com isso em ordem. Isso precisava ser tratado. Então, eu creio que por isso que o Senhor permitiu. Por isso que Deus permitiu esse processo. E eu confesso para vocês, eu estou amando essa nova fase. Eu estou me amando muito mais. Porque eu tenho aprendido a parar e olhar mais para mim, né? E a entender com mais calma, com mais leveza, aquilo que Deus tem. Então, eu não sei se você já viveu, ou talvez você está vivendo um processo como esse. Pare, busque ajuda. Não olhe para o que os outros falam, para essas, né, às vezes, críticas que muitas pessoas fazem. É moleza, é luxo, é manha, é fraqueza. Não olhe para isso, não. Olhe para Deus e busque estar perto de pessoas que estejam com você, que te amam e que querem cuidar de você. E você que não viveu esse processo, que não está vivendo esse processo, tenha mais empatia, tenha mais amor. Olhe com outros olhos quando você estiver próximo a alguém dessa maneira. Hoje, quando chega alguém perto de mim com algum desses processos nos quais eu vivi, eu consigo enxergar com outros olhos. Talvez seja por isso também que Deus permitiu, né? Mas se atente mais, sabe? Cuide mais. Nós temos tido hoje casos muito graves, sabe? De depressão. Eu estudando um pouquinho sobre esses casos, nós temos números que entristecem. Em um estudo que foi feito no ano de 2021, foi levantado números entre jovens, principalmente entre jovens, com 50% a mais
dos índices de tentativas de suicídio. Gente, isso é sério. E nós precisamos nos atentar a isso. Nós precisamos olhar esses casos com mais amor, com mais cuidado, com mais empatia. Então busque em Deus, para Deus te dar discernimento, para Deus te dar sabedoria, sabe? Para essas pessoas que estão próximas, que nem tudo é falta de fé, que nem tudo é falta de Deus, que nem tudo é luxo, né? É manha, é frescura, mas que sim, depressão é uma doença e ela precisa ser tratada como qualquer outra, viu? Então pense nisso, mas o mais glorioso de tudo, o mais extraordinário de Deus de tudo, é saber que Deus faz, é saber que Deus cura. E hoje eu estou aqui para ser mais um número nessa estatística de que Deus é glorioso e que Ele restaurou a alegria do meu coração e que Ele trouxe paz e que Ele mais uma vez me mostrou o quanto Ele me ama, o quanto Ele zela por mim, o quanto Ele me mima e o quanto Ele compreende as minhas fraquezas e o meu caminhar. E isso não é privilégio meu, tá? Isso é com você também. Ele te ama, Ele te mima e Ele tem prazer em alegrar o seu coração. Então, se hoje você está com seu coração entristecido, busque em Deus saber as causas. Eu tive o tempo de chorar, eu tive o tempo de me entristecer, assim como tantos homens na Bíblia tiveram. Mas hoje, Deus tem trazido à minha vida o tempo de sorrir, o tempo de renovo, o tempo de refrigério, e tudo fez sentido. E eu espero que seja assim com você também. E eu profetizo na sua vida, que se você está vivendo um momento como esse, eu profetizo a restauração do Senhor, a restauração de Deus na sua vida, a cura, assim como Ele fez e tem feito na minha. Que Deus te abençoe e que você possa viver o extraordinário de Deus de todos os dias e que você possa compreender os processos do Senhor e o mais importante, o que Ele tem para fazer através de você. Porque com você, para fazer na sua vida, Ele tem inúmeras promessas. Mas busque em Deus entender o que Ele tem para fazer através de você. Porque esse foi um dos pontos que fez com que eu ficasse cada dia mais firme, com que eu me colocasse de pé, com que eu buscasse ajuda, né? E buscasse ajuda tanto lá fora, com os médicos, mas buscasse refrigério no Senhor, que é o mais importante nas nossas vidas. Ele é o médico de todos os médicos. Eu busquei ajuda, mas o mérito e a glória é do Senhor. Aqueles médicos, a psicóloga, toda a equipe que Ele preparou para cuidar de mim, não teria feito nada se não fosse por intermédio dele, se não fosse por ele. Então é tudo por ele e para ele. Que Deus te abençoe, que Deus possa ter falado ao seu coração. Se você sabe de alguma pessoa que está precisando ouvir essa palavra, encaminhe, compartilhe, né? Seja instrumento de Deus nessa terra. Beijo grande, viva o extraordinário de Deus em todos os dias na sua vida.